Olá, meus queridos, tudo bom? Prazer falar com vocês nesta quarta-feira para o nosso estudo do livro de Apocalipse, tá bom? Nosso último livro da Bíblia, tá ok? Vamos ter uma oração, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja de Sardes, tá ok? Semana passada falamos sobre Tiatira e hoje vamos falar sobre Sardes. Nós estamos na quinta igreja, tá ok? Das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos ajude e nos abençoe neste momento. Muito obrigado, Senhor, por este momento, te agradecemos pela tua palavra que é rica nos ensinos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor deixou este livro para nós, para nossa instrução, nosso conhecimento. Por isso, pedimos que o Senhor fale conosco neste momento, através do Teu Espírito. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá, vamos seguir em frente. Eu sempre estou voltando para certos assuntos, porque a gente precisa sempre entender os contextos, né? Eu li para vocês lá no comecinho, né? Quando a gente lê o verso 19, capítulo 19, escreve, pois, as coisas que viste. João estava vendo a pessoa de Jesus, a descrição ali de Jesus. Aí ele diz as coisas que são as 7 igrejas, e as coisas que hão de acontecer, que ainda nós vamos ver para frente, a partir do capítulo 4, tá bom? Então nós estamos falando das coisas que são. As coisas que são as 7 igrejas. Falamos da igreja de Éfeso, que significa desejável. A palavra Éfeso é desejável, representa o cristianismo ali no primeiro século. Falamos da igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa amargura, que representa o cristianismo entre o ano 100, mais ou menos até o ano 315. Falamos sobre Pérgamo. A palavra Pérgamo significa completamente casado, que representa o cristianismo que vai do ano 315 ao ano 500. Falamos de Tiatira. A palavra Tiatira significa sacrifícios contínuos, que vai mais ou menos do ano 500 ao ano de 1500, ali o período da Idade das Trevas, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre Sardes. E Sardes vai mais ou menos do ano de 1500 ao ano de 1800. Tem uma razão de ser, tá bom? Este período de Sardes, tá ok? Sim, a palavra Sardes significa o que escapou, tá bom? Sardes escapou de alguma coisa. Vamos ler a passagem de capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, tá bom? Então vou ler aqui para vocês. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já vimos que é Jesus que tem essas 7 estrelas que representam as 7 igrejas, tá? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tá aí esse trechinho que fala sobre a igreja de Sardes, tá ok? Muito bem. Começando aqui no verso número 1, é interessante que nós temos algumas repetições, tá bom? Verso 4, e você vai ver também lá para frente depois o verso 16. Mas por enquanto, só para você poder entender, Cristo se apresenta para esta igreja como aquele que quer dar vida espiritual, tá? Veja que a igreja ela é repreendida por viver em situação contraditória. A condição espiritual da igreja de Sardes era mero formalismo religioso. Não havia vida espiritual. Por isso que o verso 1 diz: vocês têm nome de que vocês vivem, mas vocês estão mortos. A igreja de Sardes representa o cristianismo mais ou menos do ano 1500 a 1800. Neste período, aconteceram algumas, vamos chamar de algumas revoluções contra a igreja católica da época, ok? Tanto é que para frente de 1800, aí sim vai acontecer a reforma protestante. Então, esta igreja representa aquele cristianismo que pensava que estava vivo, mas que infelizmente estavam mortos. Por quê? Porque a igreja caiu numa formalidade religiosa. A igreja caiu em certas práticas que não representavam a vida espiritual que eles deveriam ter. Por exemplo, havia muita piedade, mas também existia muita falsidade. Tinha muitos rituais, mas esses rituais eram rituais vazios. E é interessante que a palavra ela é muito forte no verso 2, quando diz ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Consolida é mais ou menos assim: ajuda logo, vocês vão ter que morrer logo, né? Porque vocês não têm nada de vida. E aí então a palavra que diz: seja vigilante. Ou seja, é uma palavra de despertamento a fim de que ali a igreja percebesse que faltava muito pouco para ela ser enterrada. Enterrada porque ela estava morta, ela não tem vida, ela só tem formalismo, ela só tem uma formalidade religiosa que não representa absolutamente mais nada. Por isso que o verso diz: consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, se refere a um resto de espiritualidade e obras. Porque as demais obras não estavam aprovadas pelo Senhor. E aí então ele diz: lembra-te, guarda-o e arrepende-te. Né? A gente está olhando o verso número 3. É interessante o tempo dos verbos aqui no grego. Por exemplo, o lembra-te é tempo presente, tá? Recebido é o chamado tempo perfeito no grego. E ouvido está no tempo auristo, que significa
fato consumado. E aí ele diz, guarda-o. Novamente ele volta para o tempo presente. E ele repete, arrepende-te. E aí aparece no tempo auristo. No tempo auristo do verbo grego significa fato consumado. Então é muito interessante estes verbos, porque a igreja ela é exortada a dar estes passos. Lembrar do passado, quando eles receberam e ouviram os ensinos do Senhor Jesus. Guardando, ou seja, colocando em prática os preceitos que foram ensinados no passado. A gente tem que lembrar o que nós recebemos, sobre o que nós ouvimos também do ensino do Senhor Jesus, e nós temos que guardar. Mas veja bem, não é guardar para esconder, é guardar para usar. Muitas vezes nós guardamos dentro de uma gaveta, mas aquilo não faz muito sentido para nós, né? Muito bem, arrependendo-se quanto ao nosso caminho escolhido. Então, para mim, esse verso número 3 é um verso muito forte. Bom, consolida o resto que está para morrer, porque, não achei nada de vocês. Porém, é importante a gente lembrar do que aprendemos. É importante receber e guardar no coração. É importante lembrar do que vocês ouviram. É importante vocês guardar no tempo presente tudo aquilo que vocês receberam de Jesus. E aí ele diz, arrepende-te. É interessante o arrependimento aqui como fato consumado, né? Então, ou seja, eles precisavam ter uma mudança muito grande. Muito bem. O texto ainda diz, se não vigiares, ou seja, se não houver nada, aí diz o texto, a vinda como um ladrão, né, como Jesus diz, virei como ladrão, tá certo? Deve ser entendida aqui como uma punição repentina, ou seja, de maneira inesperada, ok? Se não vigiares, vocês vão se surpreender comigo, pela minha volta repentina, tá bom? Muito bem, o verso número 4, nós temos aqui uma palavra de aprovação, muito bonita. Havia exceções ali dentro daquela igreja. E ele diz, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eita, que coisa boa. Não sei se vocês perceberam, em meio ao caos espiritual daquela época, entre 1500 e 1800, na realidade já tinha sido caos para trás também, né? Mas principalmente nesse período, em meio a este caos, ainda tinham pessoas dignas. E essas pessoas dignas são exatamente as pessoas que começaram a protestar contra este formalismo da igreja, e aí veio então a reforma protestante. Muitos naquela época não podiam protestar porque eles eram condenados e julgados à morte. Então, até certo ponto, a igreja permaneceu por 1000 anos na Idade das Trevas, mas a partir do ano de 1500 começaram a surgir levantes, começaram a surgir, não revoltas, mas começaram a surgir pessoas questionando esse tipo de ensino formal, só formalismo, ok? Até que para frente aí de 1800 vai acontecer a reforma. É interessante que no ano de 1500 também
Daí para frente vai surgir a imprensa, a Bíblia ela vai ser impressa, e aí a Bíblia ela vai ser divulgada pelos 4 cantos do mundo. Antes, a Bíblia não era acessível para as pessoas. A Bíblia só era lida pelos sacerdotes, a Bíblia não era lida pelos leigos. Mas a partir do momento em que vem a imprensa, a Bíblia escrita, a Bíblia ela é colocada para todas as pessoas. Por isso que existia no meio desta igreja que estava pronta para ser morta, existia ainda pessoas que eram dignas. Por isso que o texto diz que elas iriam caminhar com vestiduras brancas, tá bom? Estas vestiduras brancas, elas eram roupas de festas, tá? Então, ou seja, eram pessoas que iriam festejar, não é, com Cristo por terem sido encontradas dignas, fiéis ao Senhor. Eu diria, meus queridos, que em todas as épocas Deus sempre preservou um grupo, uma minoria que ainda continuou fiel a Deus, né? E aqui nós temos uma parte deste grupo que permaneceu fiel a Deus, servindo ao Senhor de todo o coração. Aqui temos uma linguagem espiritual, né? São vestidos branqueados, mas é interessante que são roupas branqueadas com o sangue do Cordeiro. Ou seja, representando a justiça, não é, exercida por Jesus na cruz. Muito bem. Aqui diz também que estes receberão prêmio, né? Ele mencionou que eles terão vestidos brancos, tá bom? Este remanescente, né? E o Senhor agora diz que estes que têm vestidos brancos, eles serão premiados. Então, além desse privilégio de ser um vencedor, que é uma garantia muito forte, diz o texto que o nome de vocês nunca será apagado do livro da vida, tá? E aqui o livro da vida estão arrolados somente os nomes daqueles que creram no Senhor Jesus. Todos os crentes são conclamados a darem atenção a que o Espírito diz. Por isso que o texto termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá bom? Gente, nós temos que fugir desse formalismo, nós temos que entender a mensagem de Jesus, por isso que nós temos que viver uma vida digna do nosso Senhor, tá ok? Lembrando daquilo que Ele deixou para nós, e temos promessas na Bíblia para aqueles que são fiéis, para aqueles que realmente andam com o Senhor. Tá ok? Esta é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta quarta-feira e espero ter esclarecido algumas dúvidas para vocês. Combinado? Tá bom. Gente, forte abraço. Beijo no coração e até domingo. Tá bom? Tchau.